Olá a todos, eu sou o André Saraiva aqui de novo e nesse vídeo eu vou estar fugindo um pouco aqui dos últimos vídeos do canal que foi tudo sobre Notion. Inclusive, já mostrei bastante, mas eu organizo toda a minha vida pessoal pelo Notion. Se você também quiser organizar, o link desse arquivo está aqui na descrição do vídeo ou no comentário. Nesse vídeo eu vou estar ensinando sobre uma nova ferramenta que tem bastante gente usando, bastante gente comentando sobre ela. E eu também comecei a usar, que é uma ferramenta chamada Obsidian. O que é o Obsidian? Contextualizando um pouco, vocês provavelmente se estão nesse vídeo já devem ter um pouco do conceito do que é um segundo cérebro, ou o que estão querendo que seja um segundo cérebro. Entrando mais a fundo, basicamente a gente sabe que com o tempo, ao longo da vida, a gente desenvolve muito conhecimento, adquire muito conhecimento. Só que com o passar dos anos, a maioria desse conhecimento vai se desligando do cérebro ou vai sendo pouco acionado, né? Isso daí causa perda desse conhecimento a longo prazo. Esse segundo cérebro, essa ferramenta que estão tentando introduzir agora, ela tenta combater isso. E como que funciona? Basicamente, a ideia é você criar o seu segundo cérebro em um software e esse segundo cérebro serviria para você conseguir fazer conexões entre coisas. O que é isso? Imagine que agora, por exemplo, como eu falei, eu estou falando bastante sobre o Notion. Eu poderia, então, conectar na minha cabeça, conectar no meu segundo cérebro, a ideia do Notion com a ideia de organização financeira. Ou seja, sempre que eu falar de organização financeira, eu posso lembrar, pô, uma ferramenta legal para organização financeira é o Notion. E é justamente isso que esse segundo cérebro faz. Ele tenta fazer o máximo de conexões possíveis, tá? Para você, basicamente, quanto mais conexão no seu cérebro, eu não sei explicar isso muito bem, mas resumidamente é mais ou menos assim. Quanto mais conexões algo tem dentro do seu cérebro, mais difícil é de você perder uma memória. Então, por isso que quando você tem uma memória feliz, você tem a tendência de se lembrar bastante dela, ou quando tem uma memória muito triste, porque tem muita coisa conectada nessa memória. Então você costuma lembrar não só da memória, como também do sentimento que você teve, do que você vivenciou, do cheiro que teve essa memória, e assim por diante. E bom, agora vamos entrar aqui nessa ferramenta. E, como eu falei no começo do vídeo, é justamente esse Obsidian. Inclusive eu já estou com ele aqui na tela, tá? Para baixar é bem simples, basta acessar o Google, procurar por Obsidian, vou mostrar o nome é esse daqui. Basta buscar por Obsidian e vocês vão chegar nesse aplicativo. E o download dele é totalmente gratuito, tá? Bom, essa é a carinha inicial desse aplicativo, é aqui que vocês vão construir o seu segundo cérebro. E esse cara eu acho que vai conseguir te ajudar muito aí ao longo da vida, principalmente de acordo com a sua tendência a colocar informações nele, né? Eu vou passar aqui mais ou menos por ele, depois eu vou mostrar como que é o jeito certo de você usar esse cara, tá? Bom, a tela inicial dele, você consegue criar algumas pastas para organização e tal, consegue criar as notas, eu vou falar um pouco sobre o que são elas daqui a pouco, consegue organizar, consegue ter algumas outras visões aí, consegue inclusive ter criar uma nota de acordo com o dia atual ali, tá? E bom, o que é nota? Nota é basicamente uma memória, tá? Vamos traduzir para uma memória. Ou alguma coisa que vocês querem se lembrar. Alguma coisa que vocês querem conectar depois. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Vou clicar aqui, ó, nesse primeiro botão, nova nota. E eu vou dar um título para essa nova nota de, por exemplo, Obsidian, que nada mais é do que esse carinha. Esse é o título que eu dei para essa nota, tá? E aqui eu vou comentar com as minhas palavras. É importante que ao longo da utilização de vocês, vocês costumem usar cada vez mais a linguagem de vocês, tá? Então eu vou escrever o que eu acho que é o Obsidian. E vocês devem fazer o mesmo, não só copiar o que eu estou escrevendo. O Obsidian é um software para a criação de um segundo cérebro.
cérebro. É isso que pra mim é o Obsidian, tá? Claro que tem pessoas que utilizam pra outras coisas, eu utilizo pra isso. Então vai ser isso que eu vou colocar. E agora não faz muito sentido, não. É só uma nota, a gente só tem uma nota, né? Então, por enquanto é só um bloco de notas comum. Agora, eu vou criar um outro tópico, por exemplo, sobre. Criei uma pasta aqui sem querer. Vou criar uma nova nota sobre, por exemplo, gestão de memórias. Então, essa minha nova nota vai tratar sobre gestão de memórias. Eu acho que fazer uma gestão inteligente de memória faz muito bem. E por isto utilizo o. Aqui que está o segredo, tá? Eu vou colocar dois colchetes, escrever Obsidian. E olhem que interessante, tá? Eu consegui agora conectar uma nota em outra nota. Olha que bacana. E para que serve isso? Agora a gente tem basicamente conectado o que a gente acha que é o Obsidian dentro de uma outra nota que é de gestão de memórias. Ou seja, você consegue ir navegando entre notas. Perceba que só isso você já consegue fazer aí uma certa conexão, né? Porque a gente tratou de gestão de memórias e dentro da gestão de memórias a gente conseguiu chegar até o Obsidian, que por um acaso é um software de gestão de memórias, né? A gente pode inclusive fazer mais uma nota. Então aqui, essa nova nota vai ser memória, tratar um pouco do que é memória para mim. Vocês podem pesquisar, né, depois, para realmente colocar algo também que seja o correto. Memória. Memória é o ato de se lembrar de algo. Beleza, memória para mim é isso. Aqui então, eu vou vir aqui no título, tá? Aliás, no título não pode, mas aqui eu posso. Então eu vou conectar agora ali na gestão inteligente de memória. E aqui dentro eu já tenho alguma outra coisa ali, né? Aqui eu posso colocar também, criar uma nova nota de segundo cérebro. Segundo cérebro. O segundo cérebro é uma prática de passar as suas memórias para um software ou qualquer outra coisa. Então, bacana, né? Para um software. Como, por exemplo, o Obsidian. Então perceba que aqui eu já fiz mais uma conexão, né? Inclusive eu posso vir aqui e colocar mais uma conexão na memória. Então percebe que ao longo aqui das notas você vai criando realmente um mapa neural, uma memória que é conectada com outra. Eu pulei algumas coisas de propósito quando eu estava mostrando esse software para vocês, para mostrar justamente agora. Então este cara aqui, quando eu cliquei aqui no mapa, ele é justamente esse meu mapa de memórias. Então percebe como que uma memória se conecta na outra, olha. E com o passar do tempo, com o passar das notas que vocês forem criando, isso daqui vai ficar simplesmente absurdo, tá? Isso daqui vai ficar muito grande. E é muito mais fácil de vocês navegarem por isso daqui. Então, quando vocês quiserem se lembrar de alguma coisa, é muito mais fácil utilizar um software como esse, porque você vai conseguindo realmente colocar todo o seu conhecimento em um só lugar. E esse conhecimento faz sentido porque ele se conecta com outras coisas muito importantes. Esse, esse software, ele também tem um botãozinho aqui, ó, que serve para ele abrir uma memória para o dia atual, basicamente para você escrever um diário. Então eu vou até comentar, né, o que eu estou fazendo. Estou fazendo um vídeo sobre o Obsidian e sobre como funciona um segundo cérebro. E aqui eu vou conectar também.
Então, percebam que interessante, tá? Que vai ficando. Porque tudo tá começando a fazer muito sentido, né? Tudo tá se conectando entre si. Olha que maneiro. Então, por exemplo, eu sei que hoje eu falei alguma coisa sobre segundo cérebro e sobre obsídio. E eu sei disso mesmo sem abrir a nota. Claro que se eu quiser eu posso simplesmente clicar. Mas percebam como é poderosa essa ferramenta. Inclusive, ela suporta muitos estilos. Como, por exemplo, para essa prática de você usar como diário também, para fazer as suas conexões dentro do diário, é muito legal porque você consegue, por exemplo, colocar um checkbox. Então, tarefa 1 e por assim vai, tarefa 2. Se vocês colocarem um jogo da velha, vocês criam um título também, né? O tamanho de um título. Então, tarefas para hoje. Isso que eu estou fazendo aqui, gente, é chamado de Markdown, tá? É tipo um código que você vai colocando para estilizar mesmo a sua ferramenta. Inclusive, é possível colocar até imagens aqui dentro, tá? É possível fazer um monte de coisa, gente. Se vocês se interessarem por esse vídeo, gostarem dessa maneira como eu estou explicando também, eu posso entrar até mais a fundo nesse software depois, entrar mais a fundo sobre essa prática segundo o cérebro. E acho que esse daqui é o básico do básico para vocês começarem a fazer o de vocês. Se vocês quiserem mais dicas de organização, mais dicas sobre o Notion, mais dicas sobre o Obsidian, coloquem no comentário que eu vou estar trazendo mais um vídeo. E obrigado, viu, gente? Até mais.